Seja bem-vindo ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E vamos dar continuidade ao nosso estudo buscando responder o porquê os padres não podem se casar. Se você está vendo pelo Instagram, o vídeo completo se encontra no YouTube, no canal Ciências da Religião e Teologia. Lá você tem toda a série de vídeos sobre essa temática e sobre todas as outras temáticas voltadas para o mundo religioso, inclusive religião por religião, em cada playlist lá. Então, se você quer ver sobre o budismo, tem sobre o budismo, sobre o hinduísmo e assim sucessivamente. Hoje nós vamos abordar, nesse segundo vídeo, o vídeo anterior eu fiz uma introdução e trouxe tudo que seria abordado, mas nesse vídeo a gente vai para a origem, né? A origem de tudo isso, de o porquê os padres não podem se casar, né? E sempre vem a primeira pergunta que a gente deve se fazer é o porquê os padres não podem se casar. E dentro disso nós devemos perguntar se os padres sempre foram celibatários, já que o celibato é exatamente essa compreensão do nosso tema, né? Eles não poderem se casar, então eles são celibatários, né? E foi sempre assim, né? E outra pergunta é como se deu o celibato, né? Houve um processo, foi logo de uma vez, ou isso foi no decorrer da história, né? A gente vai ver isso aqui nesse vídeo. Mas antes eu quero fazer uma indicação de uma obra para você que quer estudar sobre a história do cristianismo e como se desenvolveu as doutrinas, os ensinamentos, os dogmas, né, os ritos, os mitos, a simbologia. Eu quero recomendar essa obra aqui, do Latourette. É uma obra em 2 volumes sobre a história da igreja. Em 2 volumes, e no primeiro volume e início do segundo você vai encontrar abordagens sobre, nessa primeira obra aqui, você vai encontrar o início, e na segunda obra você vai dar continuidade a essa temática que nós estamos abordando aqui. Durante os vídeos eu vou trazendo para vocês algumas obras como referência para vocês estudarem, né? No vídeo seguinte a gente vai estruturar a base. Qual é a base então? Existe uma base? Vai ser no próximo vídeo. Então vamos viajar, né? Vamos começar a viajar pela história para a gente entender qual é a origem então dessa ideia, dessa doutrina, desse dogma, desse ensinamento da Igreja Católica Romana de os padres não poderem se casar, né? Então a primeira coisa que nós devemos entender é que o celibato clerical, que é como é conhecido, não foi, de certa forma, de início uma regra universal, né? Desde o início da igreja, desde ali nos primórdios, logo após a morte de Cristo, e ali a estruturação teológica pelos apóstolos, né? Que vai se dar no decorrer, logo em seguida, a morte de Cristo, né? Não havia essa compreensão do celibato, é preciso entender isso, né? Isso porque nos primeiros séculos, muitos líderes, inclusive, da igreja, muitos líderes eles eram casados. Você vai ver isso exatamente porque o próprio apóstolo Pedro, né, que é considerado o primeiro papa da igreja católica, né? O próprio apóstolo Pedro, ele era casado, e tem um texto na Bíblia, né, na verdade nos evangelhos sinóticos, dos quais vai fundamentar exatamente isso, que foi quando Jesus, você vai ver que Jesus ele curou a sogra de Pedro, né? Ela estava com febre, e Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Isso já fica compreendido de uma forma lógica, né? Que Pedro era casado, então tinha uma esposa, né? E tinha uma sogra. Você vai ver isso, para você conferir, não ficar só nas minhas palavras, no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Aí os evangelhos sinópticos, a mesma passagem nos outros evangelhos. Marcos 1, do versículo 29 ao 31. E também Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do versículo 38
ao 41. Então já fica subentendido que o celibato católico, né, clerical, não existiu desde o início, mas isso vai se dar ao longo, com o passar do tempo, né? E aí, com o passar do tempo, a igreja ela começa a valorizar a ideia de que os padres deveriam, né, se dedicar completamente, né, plenamente ao serviço de Deus. E quando nós chegamos ali por volta do século III e do século IV, já existia dentro da igreja alguns movimentos, né, dentro ali. Eu estou abordando a partir da compreensão do catolicismo, porque é uma temática que vem do catolicismo, no sentido dos padres, né? A temática que estou abordando a partir do catolicismo. Então por isso que eu vou tratar que já existiam movimentos dentro do catolicismo, né? Que eles propunham que os líderes, né, religiosos, eles deveriam praticar o celibato. Aí quando nós chegamos no século IV, nós temos um concílio, que é o concílio conhecido como Concílio de Elvira, né? E esse concílio vai trazer algumas recomendações. E qual foi as recomendações que o concílio trouxe? Ele trouxe recomendações para os bispos, os presbíteros, os diáconos, né? Ou mesmo outros que ocupassem ali uma posição no ministério. E dizia o seguinte, que devem se abster totalmente de relações sexuais com suas esposas e da procriação de filhos. Então, nós já temos aqui um marco, né? Por mais que viesse se desenvolvendo, aqui nós temos um marco, né? Que é o Concílio de Elvira. Posteriormente, nós vamos chegar, foram dois concílios, o Concílio de Latrão I e o Concílio de Latrão II. A gente vai para o Concílio de Latrão II, né? E nesse concílio vai se tornar o celibato obrigatório, né? Então, né, a partir desse concílio, né, o celibato se tornou obrigatório, isso no século XII, né? E aí o concílio, ele condenou o casamento, né, como também, né, condenou o concubinato entre os padres, né, colocando fim, tornando obrigatório ali, né? E o foco foi que eles renunciassem que os sacerdotes passassem a renunciar ao matrimônio, né? Então, esse aqui é o ponto onde daí para frente não tem mais opção. A partir de agora, realmente os padres têm que seguir esse ponto, né? Que seria a questão do celibato, né? E como o marco para esse período, né? O período do século XII e o Concílio de Latrão, né? Então, é nesse ponto que se dá então a obrigatoriedade do celibato, né? Então, aqui nós finalizamos mais essa parte, né? Buscando responder, né? Buscando tratar sobre essa origem, né? Desde o princípio, e acredito que nós, de forma bem sintética, né? Trouxemos aqui esse ponto. E aí no próximo vídeo, no vídeo seguinte, a gente vai abordar, né, qual seria então a base doutrinária, né, que será o nosso terceiro vídeo. Qual é a base doutrinária do celibato, né? A partir de que se defende o celibato, já que no princípio da igreja não se defendia. E aí a gente vai abordar essa temática. Se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, se inscreve no canal aí para que você nos dá esse apoio, essa força. Também dá o like aí para que o vídeo se torne relevante, como também deixa o seu comentário ou compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam ter acesso à cultura religiosa. E é isso, até o próximo vídeo.